Vamos lá, galera. Então, gente, a função parafiscal, né? Ela é muito vista aí em algumas contribuições, ok? Por exemplo, o projeto aí da contribuição social, né? Para educação profissionalizante, né? Que apoia o SESI, SENAC. Essa contribuição, ela tem função parafiscal. Tranquilo? Bom, depois vem aqui citar 3 exemplos de impostos federais, estaduais e municipais. Quem pode? Pode falar o meu, Débora? Pode, Vitor. É só o nome do imposto. Pode falar, Vitor. O meu, eu coloquei aqui Imposto Federal, né? Uhum. IOF, CSLL, INSS, Imposto Estadual ICMS, IPVA, ITCMD, Impostos Municipais, o IPTU, o ISS e o ITCMD. Beleza. O único aí que não é imposto, é tributo, é o INSS. Tá? Apesar, foi a única exceção que eu falei lá. Apesar de começar com I, né? Não é imposto, tá? É mais uma contribuição da Previdência Social. Mas tem muitos outros aí que você pode colocar no lugar aí, tá, Vitor? II, IE, tem vários. Na apostila, né? Tem bastante aí, não tem? Combinado? CSLL também é contribuição, ok? Então, sempre tem que estar atento nisso. Não é imposto, é contribuição, é tributo. Imposto, com exceção do INSS, né? Vai ser sempre iniciado com I. Tá bom? Imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. São vários. Mais alguém? Gente, o que mais que vocês colocaram? Tem fantasmas? Mais alguém fala aí para a gente passar para a próxima? Eu ainda não terminei de fazer, ô Débora, ainda não estou nessa questão. Ok. Christopher, ia falar? Né, Pode? falar que de diferente, eu coloquei só o federal, que eu coloquei o IOF e o II. Ok. Certinho. Aí o resto foi tudo igual. Uhum. É porque Nos, o estadual e o municipal um pouquinho mesmo. Cláudia, vai falar? vou- nos federais eu coloquei o IE, II e IPI. Estaduais eu coloquei ICMS, IPVA e ITCMD. E nos municipais, o IPTU, ISS e ITBI. Beleza. Isso aí. Ok? Certinho. Então, vamos lá. Agora, descrever IPI, ICMS e ISS. O que é IPI? As meninas aqui já responderam. E vocês de casa? É imposto sobre produtos industrializados, não é? Isso mesmo. Ele é um imposto federal, ele tem função extrafiscal, né? Ele serve aí para equilibrar aí o consumo dos produtos industrializados, ok?
Certinho. ICMS. E serviços de telecomunicação. Alguém de casa? CMS, né, gente? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e Comunicação. ISS, lembrando que o ICMS é estadual. O ISS é o Imposto sobre Serviço. Ele é um imposto municipal. Ok? Agora, 3 tributos trabalhistas. Tributos. Aí quer dizer que pode ser contribuição também, não precisa ser imposto. Tributo trabalhista. Hein, gente? O FGTS é contribuição, né, Débora? FGTS é uma contribuição, mas é tributo, né? Não é imposto, mas é tributo. Agora cabe, né, Vitor, o INSS, que também é uma contribuição, tá? E é trabalhista, né? A nível trabalhista e previdenciário. Então, o INSS entra, né, na contribuição. Sim. RAT também. Ok? Tem vários lá na nossa aulinha aqui, ó. Se não me engano, a aula 7. O FGTS pode ser considerado um fundo, uma contribuição. Na nossa aulinha 6, ó, tem vários, né? FGTS, que é o fundo, INSS, RAT, salário educação, são vários, tem vários aqui, tá, gente? Vocês podem verificar aí. E na apostila também tem alguns aí. Ok? Bom, depois vem. Quais os critérios do imposto de renda? Bom, na nossa aula 7, tem a complementação, que fala muito do imposto de renda. Ó. Fala do imposto de renda pessoa física, que existe uma tabela, né? Para saber o percentual que você vai pagar. Lembrando que o imposto de renda, conforme o nome, ele é cobrado em cima da renda do contribuinte. O que é considerado renda? É o salário, né? O valor recebido pelo trabalho, independente de ser registrado, de não ser registrado, é o valor do seu trabalho e dos rendimentos das suas aplicações. O imposto de renda, ele segue essa pessoa física, ele segue essa tabelinha aqui, ó. Quem tem renda até R$ 1.903 é isento. Quem tem renda até R$ 2.826 mensais, paga 7,5%. Quem tem renda até 3.751, 15%. Até 4.664, 22,5%. E acima disso, 27,5%. Sempre cobrado em cima da renda e dos rendimentos. Se a pessoa tiver um salário registrado e outro fora da carteira, mas esse valor passar pelas contas do banco, for oficializado de alguma forma, a Receita entende como renda. Então, na hora de tirar aquele demonstrativo do banco, vai vir aquela movimentação. A Receita vai entender como renda e vai cobrar em cima. Então, é necessário ter bastante atenção aí, tá? Buscar aí informações mais direcionadas aí com o contador. Sim. Desculpa te interromper. Se no caso eu tiver, por exemplo, uma conta no banco, vamos supor, poupança, vamos colocar aí 2.000,
tem que fazer imposto de renda também desse valor? A poupança, ela é específica. Primeiro que a poupança tem uma isenção, você não paga imposto de renda de poupança, tá? É um caso à parte. Mas, supondo que você tenha 2.000 aplicado num outro investimento, você não vai pagar todo ano em cima do 2.000, não. Você vai pagar em cima do que aquele dinheiro te rendeu. Ok, Vitor? Ah, sim, ok. Em cima Ô, do Débora, que rendeu. Sim, Mário. esses 1.900 aí é o salário base ou seria o bruto? É o salário oficial. O bruto, né? É o valor total. É o que você recebeu. Porque Antes de descontos. no caso aí eu tô falando em questão, tipo assim, de adicional noturno, insalubridade, aí Tudo. contaria? Entra tudo. Ok? A pensão, se ela for de filho, ela não entra na sua, ela é direcionada separado. E alguns critérios, Mário, você pode depois abater desse valor. Tá? Na hora que você faz a declaração anual, existem algumas opções de abatimento. Aí vão ter alguns critérios alguns pontos lá que você pode abater no valor para ver se realmente você deve o imposto ou não. Ok? Ok. Tudo que movimenta o leão, né? Como eles chamam aí, imposto de renda, está de olho. Ok? E o imposto de renda pessoa jurídica, né, gente? Que ele é cobrado em cima do lucro. Seja o lucro contábil, quando o meu regime tributário for lucro real, ou seja, em cima do lucro arbitrado, quando eu opcionar lá pelo lucro, presumido, tá? E no lucro arbitrado também. Como que cobra da pessoa jurídica? Existe aí uma alíquota de 15% em cima do valor total e mais 10% em cima da diferença mensal que o seu lucro der acima de 20.000. Lembrando que se o cálculo for mensal, é 20.000. Se eu estiver calculando por 3 meses, vai ser 60.000. Se eu estiver calculando por um ano, eu vou multiplicar 12 vezes 20, vai dar 240.000. O imposto de renda é tributado dessa forma. 15% em cima do total e mais 10 a cada vez que exceder a 20.000 mensal. Existem empresas isentas do imposto de renda? Sim. Né? Na tabela do Simples Nacional, que a gente viu na aula referente aí, existem aquelas empresas que recebem até determinado valor de faturamento, entra na isenção do imposto de renda, pessoa jurídica também, utilizando aí aquele princípio, né, de quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. O imposto de renda, ele funciona desta forma aí. O que é tipo societário? Cite alguns e explique-os. O que é tipo societário, gente? Não. Alguém fez essa? Isso. Alguém fez em casa? O tipo societário, gente, é a forma que a empresa vai ser constituída, né? Se vai ser sozinho, se vai ter um sócio, se vai ser individual ou não. Então, o que é tipo societário? É a forma que a sua empresa vai ser constituída, com ou sem sócios. E os tipos societários possíveis no Brasil é o empresário individual, né? Que pode ser MEI, quando ele for bem pequenininho, que pode ser o EI, e que pode ser EIRELI. O EI, ele é sem sócio e ele responde a tudo da empresa, inclusive as dívidas. Ele inclui o patrimônio pessoal
nessa responsabilidade da empresa. Se ele quiser continuar sem sócio, mas não quiser ter a responsabilidade de envolver o patrimônio pessoal dele na empresa, ele precisa optar para ser EIRELI. Só que o EIRELI, ele tem uma exigência, você tem que aplicar na sua empresa, como capital da empresa, mínimo de 100 salários mínimos vigentes da época. Caso você, né, o tipo societário for ter sócio, pode ser sociedade limitada, a partir de 2 sócios, né? E sociedade anônima, que é no mínimo 7 sócios. Isso é tipo societário. Dúvidas nessa? Não. O MEI é individual, é sozinho. Está havendo um projeto de mudança para o MEI, de aumentar o limite de faturamento e de número de empregados contratados, mas não foi aprovado ainda, está em estudo. Eu ouvi falar isso mesmo, ia te falar, Débora, para aumentar, né, esses 81 mil. Isso. Não está aprovado ainda, mas está em estudo, eu acredito que vai acontecer sim, para abranger mais quantidade de pessoas. E quem tem MEI precisa ficar bem atento e conferir anualmente a lista de atividades permitidas, porque sempre existe uma mudança ou outra. Esse ano eu quase que rodei, porque eles iam tirar todo tipo de professor e instrutor do MEI. Aí deixaram por isso mesmo esse ano. Então, eu tenho que acompanhar aí para ver se vai alterar aí no ano que vem. Ok? Obrigada. Vamos lá. E o que é porte da empresa e quais são os portes, não é isso? O que é porte da empresa e quais são? Explique-os. Porte, né, gente? É referente à estrutura da empresa. Vamos ver o que fala nos nossos slides aqui, ó. Para classificar o porte, são analisados, né, os faturamentos, etc. Então, o porte da empresa é o tamanho, a estrutura da empresa. Ela é avaliado por limite de faturamento, de atividade e de número de trabalhadores contratados. O porte, então, é o tamanho, a estrutura. Quais são os tipos de porte existentes no nosso Brasil? Microempresa, o microempreendedor individual também, né? Não chega a ser um porte, mas ele é classificado como, que é o menorzinho, o piquititinho lá, a microempresa, a empresa de pequeno porte e as de médio e grande porte. Lembrando que o MEI, por enquanto, ele só pode faturar até 81 mil anual e só pode ter um funcionário registrado. E a atividade que ele pratica tem que ser permitida na lista oficial aí da Receita. As microempresas, elas podem faturar por ano até 360 mil. E registrar, se for indústria, 19 funcionários. Se for comércio, 9 funcionários. Se ela fatura mais ou contrata mais, ela se torna aí uma empresa de pequeno porte. Limite de faturamento, 4 milhões e 800 mil. Pode registrar na empresa 20 a 99 funcionários, no caso de indústria, e até 49 no caso de comércio. Precisou contratar mais do que isso, ou faturou acima de 4 milhões e 800 mil, ela se torna uma empresa de médio porte. A empresa de médio porte, ela não tem limite de faturamento. Ela pode faturar o quanto ela bem entender e ela continua de médio porte. O que vai diferenciar se a empresa é de médio porte ou grande porte são as contratações. Para ela ser de médio porte, ela tem que ter, no máximo, 99 funcionários se ela for comércio e 499 se ela for indústria. Passou disso, a contratação ela é classificada como grande porte.
grande porte também não tem limite de faturamento, mas detém aí o poder de né, contratar mais de 100 empregados se for comércio e serviço e mais de 500 se for indústria. A contagem de empregados contratados é geral, tá? Inclui matriz e filiais. A contagem não é separada. Nessa análise aí, para saber se é médio, grande porte, pequeno porte, soma-se todos os funcionários, matriz e filial. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Isso. Mas tem um número acima, né? Acima de 500 para isso. Quais os regimes tributários adotados no Brasil? E vamos fazer um comparativo. Os regimes tributários, gente, adotados no Brasil são Simples Nacional, que, como o próprio nome diz, é o mais simplificado. Ele utiliza apenas uma guia para a quitação de todos os tributos. Como que é especificado o valor? Através do faturamento da empresa, que se aplica uma alíquota fornecida oficialmente pela Receita, de acordo com o faturamento dessa empresa. Todo mundo pode ser Simples Nacional? Não. Vão ter várias limitações. Tipo de atividade, valor de faturamento. Por ser considerado um regime mais simplificado, ele foi criado exatamente para dar um apoio aí para as micros e pequenas empresas. Então, empresas de médio e grande porte não podem. Empresas que detêm aí atividade financeira também não podem ser do Simples Nacional. Então, existem alguns critérios a serem observados. Recapitulando, né? É uma guia única que eu pago todos os meus tributos a cada dia 20 do mês, referente ao mês anterior. O outro regime que existe é o lucro presumido. Os tributaristas falam que esse regime ele compensa mais para as empresas que têm não tem um faturamento muito grande, mas que tem uma margem de lucro muito boa. Por quê? Porque eu vou presumir o lucro nesse regime em cima do faturamento. Então, se for um faturamento que estourou do Simples Nacional, mas que ainda posso ser optante por esse regime, compensa, porque eu vou presumir o meu lucro em cima deste faturamento, através de uma aplicação de uma alíquota oficial que a Receita libera. E através desse regime, eu vou pagar imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social em cima desse lucro presumido. PIS e COFINS eu pago em cima do faturamento. O lucro real, ele é exclusivo para empresas que são empresas que envolvem aí atividades econômicas e empresas que estouraram o limite de faturamento específico e não têm opção de escolher outro regime tributário. Ou aquelas empresas que vale mais a pena pagar pelo lucro real do que pelo lucro presumido. Por exemplo, se for uma empresa que o faturamento dela é bastante alto, mas a margem de lucro dela é pequena, como assim? Ela ganha muito, ela vende muito, mas ela gasta muito. Ela tem muitos funcionários, ela tem muita despesa. O lucro dela vai ser pequeno, a margem de lucro. Então, compensaria mais pagar em cima do lucro real, que é pequeno, do que lançar uma alíquota em cima de um faturamento grande, que provavelmente a presunção do lucro seria maior do que a realidade. Então, é necessário, né, o planejamento tributário para entender aí e ver qual que é mais vantajoso. Os tributos que são cobrados aí
no regime de lucro real são os mesmos lá do lucro presumido, porém com algumas diferenças sutis. É o imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social em cima do lucro apresentado pela contabilidade. E PIS e COFINS em cima do faturamento. E ainda existe o lucro arbitrado, que é quando a empresa ela apresenta para a Receita alguma documentação que não ficou muito clara, ou ela se enquadra num regime onde não é adequado para ela, a Receita não concorda e não aceita aqueles demonstrativos. Aí aplica-se um lucro arbitrado. A própria Receita, ela pega o faturamento dessa empresa, aplica a alíquota a que deve essa empresa e ainda tem uma multa de 20% em cima do valor. Então, são esses aí os regimes, né, fazendo um paralelo aí entre um e outro, ok? E no lucro arbitrado, paga-se todos os tributos, igualzinho no lucro real, igualzinho no lucro presumido. Imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social em cima do lucro. PIS e COFINS em cima do faturamento. Ok? O que é e como é cobrado? O PIS, o COFINS, imposto de renda e contribuição social. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Na nossa aula 9, lá no finalzinho dela. É para fazer um paralelo e especificar, para ver se vocês entenderam bem a diferença um do outro. Bom, falei, né? Vamos repetir aqui, ó. Contribuição social e imposto de renda é pago em cima do lucro da empresa. Tanto faz se é lucro presumido, se é lucro real ou arbitrado. Vai ser em cima do lucro. No Simples, não, vai ser uma guia única. O PIS e o COFINS vai ser cobrado em cima do faturamento. Contribuição social. A contribuição social, ela é paga, né, uma alíquota de 9% em cima do lucro da empresa. Existe uma lei que fala sobre ela, tudo bem explicadinho, bem correto, tá? 9% em cima do lucro. Tanto faz qual tipo de regime aí está sendo utilizado. PIS/PASEP em cima do faturamento. Vai haver uma pequena variação em relação ao percentual do PIS/PASEP de acordo com o que ele estiver utilizado. No lucro presumido, é 0,65 em cima do faturamento, mas a empresa não pode aproveitar os créditos. O que é crédito? Quando a empresa compra uma matéria-prima, ela paga PIS/PASEP na hora da compra, dentro da nota fiscal. Quando ela vai vender, ela tem que recolher o PIS/PASEP para passar para o governo de novo. Quando essa empresa é do lucro real, ela pode fazer o aproveitamento. Ela pode descontar do que ela vai repassar para o governo aquilo que ela já pagou através das compras. É chamado não cumulativo. O não cumulativo, a taxa é diferente, é 1,65. Mas no lucro presumido, ela não pode fazer isso. Então, a taxa é 0,65. E para produtos de importação, a taxa do PIS/PASEP vem na nota lá, 1,65. Então, existe essa diferença de situações. O COFINS, também calculado em cima do faturamento, a alíquota é de 3%. Tem alguns critérios, dependendo do tipo de compra, pode se abater IPI, vão ter alguns casos aí peculiares, tá? Dentro aí da questão tributária. E o imposto de renda, né, gente? Que é cobrado tanto no lucro arbitrado e no lucro presumido e no lucro real,
15% em cima do total do lucro, mais 10% em cima de cada vez que tiver diferença a mais de 20 mil por mês. Bom, qual a diferença de direito tributário e direito financeiro? Está lá na nossa aula 10, bem no inicinho dessa aula, ó. O direito tributário, ele vai regular a atividade financeira do Estado que envolve tributação. Tudo que envolve tributação está no direito tributário. Já o direito financeiro vai regular a atividade financeira do Estado geral, menos o que tiver tributação. Porque o que tiver tributação vai ser direito tributário, não vai se encaixar no direito financeiro. Ainda dentro do direito tributário, vamos conceituar o que é dolo, o que é fraude, o que é simulação e dissimulação, abuso de direito e abuso de forma. Alguém quer falar? Ou quer que eu continue falando? Débora, contribuição social tem alguma sigla? Igual FGTS, INSS? Contribuição social de lucro líquido é CSLL. Qual, Aline? Ah, tá. A Aline está pedindo aqui para eu recapitular direito tributário e financeiro. Aqui, ó. Direito financeiro é tudo que envolve a parte financeira aí do Estado, menos o que envolve tributação. Já o direito tributário, ele vai regular a atividade financeira do Estado que tiver envolvendo algum tipo de tributação. Okay? Bom, gente, o que é dolo? Dolo é a vontade de obter resultado, mesmo sabendo que vai causar prejuízo a alguém. Então, é quando eu cometo um erro sabendo que está errado. Faço porque eu quis fazer. Dentro, né, do direito tributário, eu só nego, eu abro um caixa 2, ou eu vendo sem emitir nota, sabendo que é errado. Eu tenho aquilo, eu sei que está errado, mas eu faço para levar vantagem. Isso é dolo. E fraude contábil? É quando já aconteceu a minha obrigatoriedade de pagar o tributo, mas eu mexo nos relatórios contábeis. Eu manipulo as informações contábeis. Eu escondo uma parte da informação contábil. Eu altero essa informação contábil. Tanto faz para mais quanto para menos. Com o intuito ali de apagar os meus rastros. Ok? O dolo usa muito hoje em dia, né, Débora? O pessoal não Ah, quer emitir nota. com certeza. E todo mundo, né, gente, sabe que é ilegal. Eu acho que não existe ninguém mais que faz isso na inocência, não, será?